Louvado seja o Senhor, que a nossa vida como igreja do Senhor Jesus seja sempre uma igreja que te adora, ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Deixa eu fechar isso aqui. Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler os versos 20 a 23. Evangelho de João, capítulo 21, versos 20 ao 23. Vamos nos colocar de pé para que possamos ler. Aprendemos que Evangelho nós lemos de pé, com respeito à palavra do Senhor Jesus. Então coloque-se de pé. Você aí também na sua casa, em respeito à palavra, coloque-se de pé e vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim. João, capítulo 21, versos 20 ao 23. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, e é em nome de Jesus que nós, neste momento, reconhecemos, ó Deus, a tua soberania sobre a nossa vida, e a tua palavra lida. Pedimos que em nome de Jesus o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, de tal maneira, Senhor, que façamos uma real reflexão sobre a nossa vida como cristãos, a quem nós estamos seguindo e como nós estamos seguindo. Ó Senhor, que impere sobre a nossa mente e o nosso coração a real necessidade de seguir a Jesus como Senhor de nossa vida. E, ó Deus, se não for pela tua vontade, pelo teu querer, pela tua graça, de maneira nenhuma, Deus, o teu servo aqui tem condições de estar à frente, diante do Senhor, a pregar a tua palavra. Mas pela tua misericórdia e pela tua graça, pedimos, ó Deus, que seja o teu Espírito que use o teu servo nesta hora para abastecer os nossos corações de ti mesmo, e saiamos daqui, Senhor, certo de que seguimos a Jesus, autor da vida, Salvador e Consumador. Em nome de Jesus, pedimos que nesta noite o Senhor opere em corações para a salvação do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Irmãos, a gente vive dias aí de pandemia, divisão política, ideológica, problemas e mais problemas têm afligido profundamente os nossos dias. E interessante como que dia a dia parece que o nome do Senhor de Jesus cada vez está mais abafado sobre aquele que tem direção e norte sobre a nossa vida, aquele que tem todo o poder de dar e de tirar a vida. Estamos tão preocupados com uma vacina que pode nos curar o corpo, mas não pode salvar a alma. Estamos tão preocupados em culpar alguém por ter ou não ter vacina, enquanto isto não nos pode garantir vida eterna. Irmãos, sim, devemos procurar saúde e solução para a nossa vida, mas não devemos deixar que isto seja motivo para nos apavorarmos, porque cremos ou não cremos no autor da vida,
Cristo Jesus. Ele detém toda a autoridade, Ele dá e tira a vida a hora que Ele quer. Nós cremos nisso, que toda a soberania está diante dEle, está nas mãos dEle. Portanto, meus queridos, morte por vírus, por doença ou por fatalidade vai continuar acontecendo todos os dias de nossa vida até que o Senhor Jesus volte. Este não é o nosso problema, mas o nosso problema está depois da morte. Com quem nós vamos nos encontrar depois que morrermos ou quando Cristo voltar? Esta tem de ser a nossa maior preocupação, mais do que a cura do nosso corpo, embora ela seja sadia, seja correta, seja perfeita. Vejam vocês que no texto que nós lemos, o pano de fundo que acontece aqui, Jesus, mais ou menos 1 semana, 10 dias após a sua ressurreição, apareceu aí 2 vezes aos seus discípulos, Jesus o ressurreto. Os discípulos estavam acuados por causa da perseguição romana, por causa da perseguição dos judeus, que agora murchavam com toda a força em cima daqueles que levantavam a bandeira dos cristãos. Então os cristãos estavam de fato acuados, porque o seu mestre estava morto, ou fora crucificado, mas ressuscitou. E por 2 vezes antes deste evento, Jesus aparece aos seus discípulos, e esta aqui foi a 3ª vez que Jesus aparece aos seus discípulos. E acuados, e o capítulo 21, a partir do verso 1, diz que os discípulos estavam lá, já entediados dentro de casa, sem saber o que fazer, e como é peculiar de Pedro, ele toma uma atitude e diz: eu vou pescar, eu preciso fazer alguma coisa, não posso mais ficar aqui imaginando o que vai acontecer comigo. E diz a palavra de Deus, capítulo 21, versículo 1, que todos os discípulos, os demais pescadores que estavam com Pedro, falam assim: também vamos contigo, e saíram para a pescaria. E nesse pescar, pescam a noite toda, como da primeira vez que Pedro encontrou Jesus. Pescaram a noite toda. Sabe quantos peixes eles pegaram? Nenhum. 0. Quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez, diz que a multidão apertava Jesus, e Jesus entra no barco de Pedro, que estava chegando de uma pescaria frustrada, porque nada ele pegara. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: se você não tem conseguido vencer na vida, isso faz parte. A frustração, o não conseguir, o não realizar em algum momento faz parte da nossa vida. Vejam que os discípulos pescaram a noite toda, bateram rede e nada pescaram. Não conseguir faz parte. É do jogo, é do negócio, é da vida. E assim como na primeira vez que Jesus encontra Pedro, e Jesus manda que, mesmo depois da noite, que não teve pescaria nenhuma, Jesus: lança a tua rede do lado direito. E o Pedro: Jesus, pescamos a noite toda e nada pegamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E diz a palavra de Deus que eles tiveram que chamar gente para ajudar, porque eram grandes peixes que quase o barco veio a pique. E naquele dia, do texto que nós lemos, que precede aqui, a madrugada que precede o texto que nós lemos, eles estavam lá acuados, com medo, saem para pescar, pescam a noite toda e nada eles conseguem pegar, nada. E aí o que acontece? Na madrugada, já chegando na praia, Jesus está lá, passeando na praia, e dá um grito: ei, amigos! Jesus estava mais ou menos quase 100 metros, alguns côvados de distância, e estavam a cerca distante da terra, quase 200 côvados, versículo 8 do capítulo 21, mais ou menos 96 metros da praia onde estava o barco. E Jesus: amigo, tem algum peixe aí para a gente comer? E a resposta é: não, pegamos nada.
lança a rede do lado direito. E eles lançam. E o texto nos diz que eles pegaram 153 grandes peixes, que quase que a rede se rompe. E aí João, discípulo, o amado, grita não, diz a Pedro: Pedro, é o Senhor, Pedro, porque se lembra da primeira pescaria. E diz a palavra de Deus que Pedro, cingindo ou vestindo a sua roupa, se lança ao mar e parte para diante do Senhor Jesus Cristo, e nada até a praia. E lá ele encontra Jesus. Jesus foi: traz alguns peixinhos aí, já estava um braseiro pronto, já tinha pão, já estava quente, para a gente tomar um café da manhã aqui, traz uns peixinhos aí para nós. E Pedro volta querendo trazer tudo sozinho. É importante destacar que Pedro provavelmente estava com a sua consciência muito pesada, porque alguns dias atrás ele negara Jesus. Ele falou: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar. Ainda que eu vá para a morte, eu vou contigo. E Jesus: Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar, Pedro. Mas eu te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro devia estar frustrado, porque Pedro é aquele camarada impossível. Vejam as atitudes dele aqui: eu vou, todo mundo vai atrás, era um líder nato. E é Jesus, ele é o primeiro a saltar e partir para cima. Traz uns peixes, ele vai lá e quer trazer tudo sozinho. Esse era o Pedrão, é o cara impossível, o cara que amava Jesus de fato de coração, mas estava com seu coração partido, amargurado, triste, porque negara o seu mestre. E este Pedro, então, tem uma conversa olho a olho com Jesus, e aquelas 3 famosas perguntas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Faz ali com que Pedro seja restaurado. E Jesus mostra para Pedro que coloca sobre ele não só a confiança, mas a autoridade para ser e continuar sendo um pescador de homens, o qual Jesus tinha um chamado para ser. E ali certamente Pedro é restaurado, suas forças revigoradas para ser um pescador de homens. E então chegamos no texto que nós lemos. E com base no texto que nós lemos, para que os irmãos entendessem esse pano de fundo e tudo que estava acontecendo, nós queremos mostrar aqui aos irmãos 3 ensinos importantes para nós que queremos e nos dispomos a seguir a Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: só Jesus pode nos dar certeza do que vai acontecer conosco depois da nossa morte. Porque só Ele comprou com o seu próprio sangue a nossa salvação, a nossa eternidade. Se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, não aceitou como Senhor da sua vida, olha, é preciso que você reveja, porque com vírus ou sem vírus, você vai morrer. E esse não é o seu problema. O seu problema é com quem você vai se encontrar depois da morte. Por isso, com base no texto que nós lemos, eu quero destacar aqui 3 ensinos importantes àqueles que se dispõem a seguir e a servir ao Senhor Jesus. E o primeiro ensino é: só Jesus é Senhor e soberano Senhor. E por que eu quero dizer que Ele é Senhor e soberano Senhor? Porque muita gente diz aí: não, eu creio em Jesus, Jesus é Deus, não, é meu Senhor, mas não vive como alguém que anda segundo os preceitos do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é alguém que olha para Jesus como aquele que dita o norte da vida, naquilo que decidimos, naquilo que fazemos, com quem fazemos, aonde nós formos. Olha aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 7, verso 21. Não pense você, porque seu pai é crente, você é um crente. Não pense você, porque seus parentes, amigos, pastores, igreja, que você senta, que você participa, isso quer dizer que a sua salvação está garantida? Não, porque coisas e nem homens podem garantir a sua salvação, somente Jesus Cristo. E para dizer que Ele é Senhor, é preciso segui-lo, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele é soberano Senhor, porque toda autoridade lhe foi dada, no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, meu amigo, não basta vestir uma capa de crente, de cristão, sem um compromisso verdadeiro com o próprio Cristo, naquilo que Ele diz, para fazermos como servos dEle. Versículos 22, vejam aqui Jesus externando a sua soberania a Pedro. Olha o que Jesus diz: Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Eu não falei o motivo disso aqui. O que acontece? Versículos 19 do capítulo 21, Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus, nessa conversa, nesse encontro com Pedro, diz para Pedro como é que seria a sua morte, porque a sua vida e o seu ministério deveriam glorificar a Jesus. Mas o que Pedro faz? Em vez de olhar e entender a Jesus, ele olha para o outro. E estava perto dele João, quem escreve. Olha, meus irmãos, este evangelho foi escrito por aquele que também testemunhou esse fato, João. Ele olha para João e diz: mas e esse aí, que está nos seguindo? O que o senhor vai fazer com ele? Como é que vai ser a vida dele? Como é que ele vai morrer? Como é que vai ser? Jesus olha para Pedro: Pedro, o que eu faço com o outro é problema meu, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Neste diálogo com Jesus, nós vemos aí uma contínua mania que nós temos. Nós temos a mania de referenciar a nossa vida pela vida do outro. Se o outro é mais abençoado do que eu, se o outro tem mais coisa que eu, se o outro é melhor do que eu, e às vezes questionamos a Deus: Deus, por que que eu sou assim? Por que que o Senhor deixa isso comigo? Ó Deus, por que que o outro é melhor do que eu? Senhor, como se nós fôssemos melhores do que os outros. Mas o ensino de Jesus para Pedro, para o povo de Israel, seus discípulos, e para nós hoje, é que a nossa preocupação não deve ser com o vizinho do lado, quanto às questões de vida. As nossas preocupações com o outro devem ser no amor ao próximo, fazer para ele o que eu gostaria que fizesse comigo. Esta deve ser a nossa preocupação com o outro, e não o que ele tem ou deixa de ter, o que ele é ou deixa de ser, comparando com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu não tenho. Veja, Pedro, o que te importa se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Meu amigo, o que te importa o que Deus faz com a vida do outro, ou abençoa a vida do outro? O que te importa? Porque o nosso papel aqui, como o de Pedro, é de seguir a Jesus. Ele tem que ser o nosso foco, Ele tem que ser a nossa direção, Ele tem que ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Não os outros, não as coisas dos outros. Nós não devemos ficar mais preocupados com a vida do outro do que com a nossa.
e a nossa salvação, a nossa eternidade. Isto é algo que pode nos desviar do foco de seguir a Jesus, pode nos desviar de deixar Cristo sendo o nosso foco e mudando o foco para as outras pessoas. E por que isso pode ser perigoso? Isto é perigoso porque, irmãos, quando vestimos uma capa de cristãos, mas não praticamos o que o Senhor Jesus nos ensinou, isto é perigoso porque não cumprimos a palavra dele. Isto é perigoso porque reduzimos o Senhor Jesus Cristo, o soberano Senhor, a coisas e pessoas. Eu não vou naquela igreja por causa daquele pastor, por causa daquele irmão, por causa daquelas pessoas. Eu não quero saber de A ou B por causa de A ou B. Meu querido, quando olhamos para o Evangelho, que ensina a orar, inclusive, pelos nossos inimigos, o que dirá por aqueles que fazem parte da família de Cristo? Não podemos reduzir a Cristo ou o foco de seguir a Cristo a coisas e pessoas. Isto é algo perigoso porque não faz parte do Evangelho. Isto é algo perigoso porque nos leva numa direção de comparação da minha vida com a vida do outro, sendo que o que Deus tem para mim é diferente do que Ele tem para você. Do que Ele quer para mim é diferente do que Ele quer para você até que Ele volte. É diferente os ministérios que Deus me chama para cumprir dos ministérios que Deus chama você para cumprir. Isto é perigoso quando olhamos mais para o outro do que para Cristo, porque isso nos leva a questionar a Deus e a sua soberania. E certamente há muitas pregações por aí, ensinando pessoas que devemos exigir de Deus respostas imediatas de Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Isto é perigoso porque, além de nos levar para fora do caminho, isto nos leva a momentos de ansiedade e frustração, porque Deus não tem obrigação de atender a tudo que nós pedimos. Ele tem a obrigação de cuidar de nós para o seu louvor e para a sua glória. Isto, meu irmão, é também muito perigoso, porque nos leva a achar que somos autossuficientes, donos da verdade, e nós é quem ditamos a direção para seguir a Jesus. E não é isso que Jesus ensina. Vejam que tudo isso que Jesus não está presente nestas coisas todas, mas Jesus está presente naquilo que ele ensina para Pedro. Pedro, eu sou soberano sobre todas as coisas, sou eu que dito as ordens, toda autoridade no céu e na terra me foi dado. Que te importa o que Deus faz na vida do A ou do B? Quanto a ti, quanto a nós, importa seguir a Jesus. Este ensinamento demonstrado a Pedro e hoje também a todos nós é de extrema importância para aqueles que se dispõem a servir e a seguir ao Senhor Jesus, porque o nosso olhar, o nosso foco, as nossas ações, tudo que nós fazemos, devemos fazer para glorificar ao Senhor Jesus, para sermos testemunha do seu senhorio sobre a nossa vida. Nós não ditamos regras para seguir a Cristo, mas é Ele quem diz como nós devemos segui-lo. Lucas capítulo 9, 23, dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, todo dia, toda hora, em todo tempo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a regra, é isso que nós devemos fazer como servos do Senhor Jesus. Quer seguir a Jesus? Lembre-se, Ele é soberano sobre todas as coisas, e na sua mão está toda a autoridade no céu e na terra. Em segundo lugar, o segundo ensinamento que nós encontramos aqui na palavra de Deus a respeito dos que se propõem a seguir e a servir a Jesus, é mostrar para você que o Senhor Jesus é também Senhor do tempo.
O tempo é dele, está na mão dele. Presente, passado e futuro, isso é algo nosso, humano, mas não para Deus. Ele é eterno, e a palavra eterno quer dizer antes do começo e depois do fim. É alguém que não teve começo, é alguém que não tem fim. Isto é significado do eterno. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, Ele é eterno porque faz parte da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor Jesus diz para Pedro, versos aqui 22 novamente, se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Ô Pedro, o tempo das coisas se resolverem para A, B, C e mesmo para você, sou eu que determino. Provérbios não, lá de Salomão, sabedoria, como é que é? Meu Deus, eu estou ficando falho da memória, hein? Capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, fala, o sábio fala a respeito de tempo, e ele diz, olha, há tempo para todo propósito, debaixo da terra, tempo de amar, deixar de amar, de abraçar, de deixar de abraçar, de plantar e de colher. Gente, coisa óbvia, alguém precisa ser muito sábio para dizer isso, que tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora de plantar. Mas por que o maior sábio da história escreve isso? Porque nós não regemos o tempo. Às vezes queremos prorrogar o tempo que é para hoje, deixar para amanhã aquilo que precisamos fazer hoje, ou mesmo queremos antecipar o tempo das coisas. Meu querido, precisamos entender que o Senhor Jesus, na sua autoridade, Ele detém o tempo de propósito no seu ministério, na sua vida, no tempo que Ele quer. É verdade que a nossa ansiedade toma conta da gente, e a gente quer resposta hoje, principalmente porque temos aqui aplicativos que num toque a gente recebe informação muito rápida. E quando demora mais que 5 segundos, nossa, tá lento, hein? Tá muito lento esse negócio, vou trocar. Não é assim que a gente está agindo hoje? Entra no Google lá e digita um negócio. Se ele demora mais de 5 segundos, a gente já fica pensando em trocar a máquina, porque está lenta. E nós nos acostumamos às respostas rápidas, soluções rápidas. Mas temos que entender que quando nós seguimos ao Senhor Jesus, Ele é o Senhor do tempo. E é isso que Ele diz para Pedro com relação a João. João, se eu quero que João viva até que eu volte, o que te importa? O tempo e o propósito é por conta de Deus, não minha, não sua. Se nós queremos seguir a Jesus e servir a Jesus, o segundo ensinamento é entender que Deus, o Senhor Jesus, é também o Senhor do tempo de todas as coisas. E em terceiro lugar, se nós que queremos seguir e servir a Senhor Jesus, se nós temos alguma contribuição no agir de Deus no seu reino, hoje, aqui e até que Ele volte, é apenas em segui-lo. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro, para que ele se desligue da vida do outro? Versículos 22, finalzinho. Quanto a ti, segue-me. Se eu e você temos alguma participação nisso, é em seguir a Jesus. Hoje está uma onda muito grande do fake news. Palavra moderna. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vê que fake news aconteceu lá e nesse momento. Olha o que Jesus diz para Pedro, verso 22. Se eu quero que ele, João, permaneça, se eu quero que ele permaneça, até que eu venha, que te importa? Versículo 23 diz o seguinte: então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. E não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: se eu quero
que ele viva até que eu permaneça, que te importa? Vejam vocês que isso correu, isso se tornou corrente. Gente, João não vai morrer, ele vai ficar vivo, vai ser eterno. Olha que coisa! E não foi isso que Jesus disse. Olha o poder de um boato. Olha o poder de um boato. Preocupação quando nós compartilhamos algo que não é verdade. Ela pode se tornar corriqueiro e atrapalhar a vida de muitos. Mas o que Jesus disse? Se eu quero que ele viva até que eu venha, que te importa? Fake news nos tempos de Jesus Cristo, quem diria? Não é? Meu querido, então em terceiro lugar, se eu e você queremos seguir a Jesus como Senhor de nossa vida, o terceiro ensino que Jesus diz para Pedro é apenas segui-lo. Segui-lo. E aí eu quero voltar ao texto que nós lemos agora há pouco, Lucas capítulo 9, 23, que determina as regras para seguirmos a Jesus. Jesus dizia a todos, Lucas 9, 23, pode projetar, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, vejam que a palavra é após, é depois, é de seguir, é de colocar Jesus na frente, é seguir os passos de Jesus. A si mesmo se negue. Espera aí, seguir a Jesus não depende de interpretação. Eu imagino que seguir a Jesus tem que ser assim ou assado. Não, as regras estão ditas pelo próprio Cristo, e aqui são o evangelho que Ele nos deixou para cumprirmos a nossa vida. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, é todo dia, meu irmão, é toda hora, é todo momento, não é só os domingos, só as quintas-feiras, não é só no seu momento de reflexão, não é só no seu momento de adoração, de individual, de oração ou de reflexão pela manhã, não, é todo tempo, em toda hora, porque nós seguimos a Jesus quando cumprimos o nosso compromisso como profissionais, como estudantes, como pais, como filhos, como crentes. É assim que nós seguimos Jesus, é todo dia pensando, olhando para Cristo, naquilo que decidimos fazer ou não fazer, ir ou não ir, clicar ou não clicar. É assumir a nossa cruz, a nossa identidade. Eu não faço por minha causa, para receber de Deus bênçãos, mas porque eu amo ao Senhor Jesus, e por amor a Cristo, eu levanto a minha bandeira. Não é o melhor para mim, mas é o melhor para honrar ao Senhor Jesus. Quer seguir a Jesus? Então, lembre-se que Ele é Senhor e soberano, dono de todo o tempo e propósito na nossa vida, e se queremos contribuir ou cumprir a vontade dEle nesse seguir, simplesmente a nossa parte cumpre em obedecê-lo. Quando não preenchemos o nosso espaço, que é devido a Cristo, certamente outra coisa vai ocupar o espaço do seu coração, da sua mente. Quando não alimentamos o nosso coração de perdão, outra coisa vai ocupar o espaço do nosso coração, que deveria ser de perdão. Quando não ocupamos o nosso espaço e a nossa mente no exercício da nossa fé, em seguir a Jesus, outra coisa vai ocupar aquele espaço que é devido ao Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que saiamos daqui pensando latejantes no nosso coração. A morte não é o nosso problema. A bênção do outro não deve ser o nosso problema. O nosso problema tem que ser seguir a Jesus e para onde eu vou e quem eu vou encontrar depois da morte. Se você até hoje não teve um encontro com Jesus Cristo, se você até hoje não colocou a sua vida para que Jesus seja Senhor em todo o tempo, faça isso hoje.
Se você precisa direcionar os seus passos, aprumar o teu caminho, volte-se para Jesus, porque só Ele pode nos garantir vida eterna. Eu sempre digo, não tem como quase seguir a Jesus, porque quase é não seguir. Quase peguei o ônibus, perdi. Quase ganhei do Flamengo ontem, perdi. Quase consegui, não consegui. Quase salvo, estou no inferno. É assim. Que o Senhor Jesus fale melhor ao seu coração. E que a sua vida seja uma vida que foque em Cristo Jesus. E que você, ao olhar para o outro, olhe como alguém que ama o próximo e quer para ele aquilo que você gostaria que fizesse em você. Não com o que Deus faz ou não na vida do outro. Que esta lição de Jesus para Pedro e seus discípulos também seja uma lição para nos tornarmos crentes fiéis ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.